Ok, vimos então no vídeo anterior que o IDE do C# permite-nos então ver de diferentes formas erros do nosso código. Neste caso, quando alteramos aqui para string, ele automaticamente apresenta um erro. O erro é sempre identificado com este sublinhado ondulado vermelho. Vimos também que na execução, se nós criarmos aqui alguma controvérsia entre a criação dos eventos e depois eliminamos eventos, ele emite um erro a dizer que há ali qualquer coisa e depois aparece aqui a mensagem de erro indicando onde é que o erro se encontra. Ora bom, nós podemos então executar o nosso programa em debug mode. Neste caso, se for em debug, start debugging, vamos executar a aplicação, mas sempre com o programa a tentar caçar os erros, mas podemos executá-lo sem tentar encontrar os erros. Não é a forma mais segura, obviamente. Por norma, a forma mais utilizada é o start debugging com a tecla F5, neste caso, e o programa vai sendo executado e vai estando permanentemente atento àquilo que se vai passando. Por exemplo, vamos imaginar que eu coloco aqui uma variável int parcela é igual a 10, ok? E reparem que eu deixei ficar propositadamente este quadro dos erros, contém genericamente 3 quadros, erros, warnings e mensagens. E neste caso, quando eu clico aqui em warnings, reparem que aparece aqui um warning, um aviso, a dizer que a variável parcela foi criada, mas não está usada, não é usada em nenhuma parte do código. Ora, estes erros, ou melhor, estes warnings, ao contrário da lista de erros, não impedem que o programa seja executado. Isto é, nós podemos ter variáveis que são criadas e não são utilizadas e, pura e simplesmente, o programa funciona normalmente. No entanto, ele não se esquiva de nos informar que há determinadas variáveis que foram definidas e que não estão a ser usadas e, portanto, não há a necessidade delas existirem no nosso código. E, portanto, se nós não as estamos a usar e se as vamos apagar, então, automaticamente, este warning irá desaparecer porque já não temos avisos e, portanto, faz parte de uma espécie de limpeza do nosso código. Porque, à partida, quando estamos a criar um projeto de média ou grande dimensão, vão certamente aparecer aqui warnings avisando que há determinadas variáveis em determinado ficheiro que não estão a ser usadas e, portanto, que podem ser limpas ou podem ser eliminadas sem qualquer prejuízo para a execução do programa. Vamos aqui criar novamente então aquela situação do botão teste e criar o evento click. Vamos eliminá-lo. E agora, desta vez, em vez de fazermos o debug e start debugging com F5, vamos fazer o start without debugging, Ctrl F5. Okay? Clicamos aqui. Ele continua a dizer que existe um erro, mas nós vamos dizer que sim, e ele continua a ser executado. E, portanto, o erro continua a aparecer, ele diz que é um erro que é impeditivo do próprio programa ser executado e, portanto, estar a fazer com debugging ou without debugging numa circunstância destas é exatamente a mesma coisa. Portanto, estamos a falar de um erro que impede que o programa seja exatamente executado da forma como nós desejamos. Lá vamos nós, novamente, eliminar, Ctrl L, lá desapareceu, ok, vamos executar, com debug não há erros, já apareceu o nosso botão teste, vamos executar com Start Without Debugging e também não há erros, ok? Reparem que há aqui uma série de mensagens que vão aparecendo, mas que rapidamente desaparecem e, portanto, tem a ver com um mecanismo interno de controle do próprio C#, e neste caso do IDE. Não se preocupem com aqueles erros, porque ele está a fazer uma análise ao código e, portanto, não há necessidade de estarmos muito preocupados com isso. Vamos então aqui tentar criar uma situação em que o erro pode ser caçado no debugging, mas não é caçado se nós fizermos Start Without Debugging. Ok, então para criar uma situação em que nós vamos ver qual é a diferença entre o debug e o Start Without Debugging, eu vou utilizar aqui uma instrução que não foi utilizada ainda e que ainda não explicámos o que é e, portanto, não vamos ligar muito àquilo que eu vou escrever agora no código, vamos sim depois ver qual é o resultado. Eu vou explicar genericamente o que é, eu vou criar aqui um objeto do tipo image,
Portanto, uma imagem, se vai chamar imagem, e que vai ser igual a uma image from file, isto é, eu vou tentar carregar para esta variável do tipo imagem, este objeto do tipo imagem, vou tentar carregar para dentro dele um ficheiro. Neste caso, vou carregar um ficheiro que deveria estar em c:/imagem.jpg. Ora, eu sei que este ficheiro não existe, mas reparem, o código é válido, portanto ele vai tentar durante a execução carregar uma imagem para dentro do ficheiro imagem. E portanto este código é perfeitamente válido e não é apresentado como erro, não há cá nada sublinhado. Se eu executar no modo de debugging, reparem o que é que vai acontecer. Eu, ao clicar em executar, o programa vai tentar carregar a imagem para ali. E não vai encontrar a imagem. E vai-me apresentar uma caixa de diálogo que me indica o seguinte. E reparem, quando eu desloco esta caixa, ela tem ali uma espécie de um apêndice indicando qual é a linha onde está o erro. Aliás, o erro está devidamente identificado. Esta seta indica onde é que o programa está em execução. Isto é, ele está neste momento nesta linha e não está a passar dela exatamente porque foi descoberto um erro. E qual é o erro? File not found exception. Isto é, foi despoltado um erro de ficheiro não encontrado. Ora, é evidente, este ficheiro não existe, portanto, daí o erro na execução. E, portanto, há depois aqui uma série de hiperligações, permite-nos ver detalhes. Quando entramos aqui no View Details, vamos começar a perder de vista a quantidade de informação que está a ser monitorizada constantemente pelo programa, e ele aqui vai-nos apresentar imensa informação que na maior parte dos casos não nos ajuda a resolver os nossos problemas, dá-nos assim uma descrição muito detalhada, extremamente detalhada, diria eu, acerca do que é que está a acontecer, qual é o erro que está a acontecer. Mas, entretanto, reparem o seguinte, o que é que acontece aqui? Eu posso continuar a execução do código ou posso imediatamente pará-lo. Por defeito, eu prefiro parar o código e corrigir o meu erro, não é? Ora, o que vai acontecer é o seguinte, nós executamos no modo de debugging. Ora, se nós formos aqui, debug, e fazer start without debugging, reparem o que é que vai acontecer imediatamente quando eu clicar em executar. Executar, e ora, reparem que já não aparece uma mensagem de erro, mas sim uma caixa de diálogo a dizer que aconteceu um erro na aplicação e que o melhor é sair ou continuar. Portanto, não foi encontrado o ficheiro c:/image.jpg e por aí fora. E depois existe aqui uma caixa de detalhes muito interessante que contém aqui uma descrição do erro que aconteceu, enfim, uma carrada de instruções. Ora bem, esta caixa de diálogo que aqui surgiu iria surgir ao utilizador no caso de este erro não ser corrigido. E, portanto, estamos a falar de duas situações completamente diferentes. Enquanto nós utilizamos o Start Debugging para que a execução do próprio código nos identifique qual é a linha onde aconteceu o erro, neste caso, nós sabemos apenas que aconteceu um erro, algures, e que esse erro foi o facto de não existir um determinado ficheiro. Não nos diz em que linha foi, não nos permite fazer duplo clique e ir diretamente para o código, verificar qual é o erro e, portanto, muita atenção a este aspecto. Genericamente, normalmente, a forma mais correta de testar um programa enquanto estamos a criar o seu código é utilizando o sistema de debug, neste caso, para isso, pressionando F5 ou clicando naquela tecla de execução. No próximo vídeo vamos ver como é que nós podemos utilizar algumas ferramentas do nosso IDE para ver a sequência de execução do nosso código.